Olá, está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa e hoje a nossa convidada é a escritora Silvana Sampaio. Silvana, então seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu é que agradeço o espaço de divulgação, não apenas da minha literatura, mas da literatura de um modo geral, que é um trabalho muito bonito que vocês fazem aqui na TV Assembleia. Ok, muito obrigada. Silvana, acho que a gente podia começar a nossa conversa hoje falando um pouquinho sobre você. Você me dizia que antes de ser escritora é uma contadora de histórias, né? Que na verdade não nasceu aqui no Espírito Santo, nasceu em São Paulo e veio para cá já adulta. Eu vim para cá, acho que estava com uns 24 anos, 25, e vim com um filhinho pequeno. Na época, ainda não escrevia, mas já contava histórias. Porque eu conto histórias há muitos anos, desde os 17 anos eu sou professora, e muito cedo eu descobri que a história na sala de aula ajuda muito o professor e ajuda muito os alunos. O professor, porque ele estabelece uma relação diferente com os alunos. As histórias aproximam as pessoas e então isso me ajudava muito no relacionamento. E os alunos eram muito favorecidos porque acabavam gostando de ler, porque quem ouve boas histórias fica com muita vontade de ir aos livros. Foi isso, assim que eu aprendi a gostar de ler. Eu tive o desejo de aprender a ler muito cedo, porque eu venho de uma família de contadores de histórias. Minha avó contava muita história, bisavó, mãe, tia. Eu sou sobrinha de uma contadora de histórias, que é Zélia Gattai, eu sou sobrinha neta, ela é irmã de minha avó. Então, esse ambiente leitor e ambiente de fantasia, de histórias, foi uma coisa que me levou a querer aprender a ler muito cedo. E então eu aproveitei isso e usei como uma estratégia de professora. Então eu venho contando histórias e antes de escrever, muito antes de escrever, eu já venho contando histórias. A escrita, ela aconteceu não tem tanto tempo assim. Sempre escrevi, mas escrevi não pensando em publicar. Sim, escrevi alguns trabalhos acadêmicos, alguns artigos. A literatura aconteceu, deve ter uns 15, 18 anos, que começaram a nascer alguns poemas. Eu comecei a escrever poemas, não sei bem como, eles vinham. E fui guardando, até que um dia resolvi publicar uma parte deles, que eram os poemas ligados à infância, poemas que seriam mais adequados a crianças, e publiquei o livro Roda a Vida. Esse foi o primeiro livro? Não, foi o segundo, porque o primeiro ele foi um livro intencional. Como que é isso? Houve um período da minha vida que eu trabalhei junto com um grupo de professores da rede municipal de Vitória, professores de arte, porque eu sou professora de arte. Nós éramos uma equipe que precisava estudar e escrever as diretrizes curriculares da disciplina arte do município de Vitória. Então, depois de muito estudo, nós vimos que o ensino da arte na educação fundamental, ele era bem diferente do que a gente vinha fazendo até então. E que ele apontava por um caminho em que a história da arte tinha que estar presente também no ensino da arte. E na época, na década de 90, não haviam livros de história da arte para crianças no Brasil. Acabava se prendendo muito a pintar, desenhar e não se estudava não estudavam, não apreciavam a arte como uma manifestação do povo, que é uma coisa muito importante. A arte, na verdade, ela registra a história do homem. Se você quiser entender a história do homem pegando a arte, desde do período pré-histórico, você vai construindo essa história, apreciando a arte. Pois bem, nessa época não havia bibliografia para crianças e adolescentes. Eu fiz uma pesquisa e
os professores precisavam de instrumento de apoio, eles tinham só livros voltados para o adulto. Então, na época, eu pensei em escrever Aventuras de um Vermelho Inquieto. Esse foi o primeiro livro, mas foi um livro programado. Era um livro mais didático? Ele poderia ser considerado um paradidático. É a história de um vermelho, uma cor vermelha que foge de um quadro. Ela foge de um quadro de Mondrian, que foi um pintor que viveu na década de 30, de 1930. Ele se considerava aprisionado e ele foge do quadro e vai passear. Ele volta no tempo e vai passear pela história da arte. E então ele volta para a história e vai conversando com elementos da arte. Ele conversa com linhas, com cores, com formas, com perspectivas. Enfim, ele vai conversando com os elementos da arte e trazendo um pouco dessa história da arte e do homem. O curioso é que o vermelho, ele foge assim porque ele se sentia aprisionado no quadro de Mondrian, e quando ele retorna, porque ele volta bem-humorado e feliz, porque ele se descobre fazendo parte dessa história do homem, da história da arte e da história do homem. Tem algum motivo especial para ter escolhido o vermelho? Acho que sim. Primeiro, é uma cor que eu gosto muito. Segundo, porque é uma cor intensa, forte, vibrante, que era uma característica que eu precisava nesse personagem. Um personagem vibrante, forte, que fugisse, que tivesse esse ímpeto de ir embora sozinho, porque ele convida as outras cores do quadro e ninguém quer saber. O branco continua na placidez dele, o azul também olhando para o céu, mas ele vai. Ele vai e ele tem aí, eu acho que vem um pouco da influência, da influência que eu tive de Monteiro Lobato na infância, porque eu li Monteiro Lobato. E eu acho que o vermelho tem um pouco da curiosidade da Emília. Ele é aquela coisa, aquele serzinho que vai cutucando todas as coisas para poder conhecer mais, descobrir mais. Da Emília e, na verdade, de todas as crianças. Né? Além de Monteiro Lobato, já que você falou sobre isso, autores assim que te inspiram, que foram talvez muito lidos, né, por você na infância, adolescência, que hoje também são admirados. Além de Monteiro Lobato, brasileiros, tem alguns assim que você goste mais? Olha, que marcou realmente minha infância foi Monteiro Lobato. Agora, o Brasil tem uma produção de literatura infantil fantástica. Né? E essa produção, ela se exacerbou quando eu já estava mais velha, mais madura. Mas eu continuo acompanhando e sou encantada por muitos escritores contemporâneos de literatura infantil. A Ana Maria Machado é uma pessoa fantástica, a obra dela é belíssima e acaba não sendo, porque na verdade um bom livro infantil, ele atrai crianças, mas ele atrai adultos também. O adulto que pega uma boa literatura infantil se encanta. Porque o encantamento não foge da gente. A gente continua, mesmo crescendo, a gente continua com uma criança interior que aprecia a arte, as coisas lindas. Então, Ana Maria Machado, Bartolomeu Campos Queiroz, Celso Sisto. Nossa, nós temos uma infinidade, nós temos autores capixabas também de literatura infantil muito bons, a Silvana Pinheiro, Minha Xará, é um espetáculo. Sérgio Blanc tem alguma coisa na literatura infantil. A Beth Martins, Elizabeth Martins, tem literatura infantil muito bonita. Enfim, Luiz Sérgio Quarto. E nós temos uma gama muito grande de bons autores. Francisco Aurélio, professor Francisco Aurélio. E se eu começar a lembrar, eu vou falar o programa inteiro, porque tem muita gente boa. E o seu público-alvo, assim, são as crianças? É o público infantil? Você escreve, né, é claro que você disse, né, que os seus livros são, às vezes, histórias infantis que atingem também os adultos. Mas é principalmente para as crianças que você escreve? Às vezes eu faço alguma coisa, sai alguma coisa sem muita intenção, muito embora às vezes eu programe também. Por exemplo, quando nos escritos de Vitória,
Nos Escritos de Vitória, às vezes me convidam para participar, então aí eles dão um tema para a gente. Algumas vezes eu participo porque domino o tema ou alguma coisa me faz ter vontade de escrever sobre aquilo. Então, aí é uma literatura para adulto. Eu escrevo crônicas, eu tenho uma porção de crônicas Inclusive, que seriam publicadas em jornais, mais. revistas. Já publiquei em jornais aqui, em revistas. Mas o meu foco mesmo são as crianças, porque eu acho que você trabalhando com a criança, tanto na contação de histórias, como levando para ela uma literatura atraente, bonita, que encante, você está formando bons leitores. E a minha cabeça de educadora nunca deixa de funcionar. Por isso é que eu estou sempre voltada para o público infantil, embora escreva assim, poemas e crônicas, contos para adultos. Mas não há como fugir, né? A profissão mesmo já pede Exatamente. isso de você. Eu tenho coisas publicadas nas antologias da Academia Feminina de Letras, da qual eu sou vice-presidente. Então, aí é uma literatura adulta também. Ok. Silvana, então, o nosso primeiro bloco fica por aqui. E a gente volta daqui a pouco com o segundo bloco, contando um pouquinho mais sobre o trabalho da Silvana, o trabalho tanto de escritora como de contação de histórias. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa Um Dedo de Prosa e hoje a nossa convidada é a escritora capixaba Silvana Sampaio, que também é contadora de histórias. Silvana nos contava aqui como começou no trabalho de contadora, desde nova, como professora ainda nas salas de aula, é professora de artes, mas também faz parte de grupos, né, Silvana, de contação de história voluntária fora das salas de aula. Como é que foi esse processo de sair, né, desse espaço e buscar outros públicos? Então, eu acho que o desejo de conquistar mais leitores me fez sair da escola e contar história em outros lugares, em hospitais, em livrarias. Já estive até em feiras livres contando história, em eventos de bienais de livro. Enfim, aonde me chamam eu vou. E atualmente, como você falou, eu faço um trabalho junto à Biblioteca Municipal de Vitória, Adelfo Poli Monjardim. Nós temos um grupo experimental de contadores de histórias, chama-se Chão de Letras. E a gente faz um trabalho dentro do projeto Viagem pela Literatura, que é desenvolvido pela Biblioteca Municipal. Conto muita história também na Biblioteca Estadual, volta e meia eles me chamam e contar história me dá muito prazer, muito prazer. Então, eu acho que eu faço com prazer uma coisa que faz bem para a cultura, faz bem para as crianças, é bom porque eu estou conquistando leitores, estou segura disso quando conto histórias. Mas a contação de histórias, ela não é, na verdade, uma encenação, né? Ela é uma interpretação. Como que é, assim? O que é a contação de histórias, na verdade? Então, não contar história não é fazer teatro, porque a grande estrela de uma contação de histórias é o texto. Então, quanto mais despojado o contador, o narrador estiver, melhor. Então, quando eu vou contar a história, eu evito, por exemplo, muita bijuteria, eu ponho roupas de cores neutras. Por quê? Porque o grande foco é o texto. E não é uma representação do texto, é simplesmente a narração expressiva do texto. Você, na verdade, ali é a voz do texto, né? Isso. Está colocando aquilo para as pessoas. E é interessante que o ator, quando atua, ele usa, o olhar dele é no infinito. Pouquíssimas vezes ele se volta para o público. O contador de histórias não, ele busca a emoção no olhar do público.
é uma troca de energia durante a contação de história. Você tem o feedback na hora, se a criança está se emocionando, se ela está gostando, se ela está com medo, você percebe as emoções que você vai desenvolvendo durante a narrativa em cada um deles. É uma sensação muito boa. Você também é muito ativa assim, nessa área literária aqui no estado, né, aqui no Espírito Santo, não só contando histórias, mas também participa de saraus de poesia, não é isso? Sim. É membro da Academia Feminina de Letras. Nos sarais assim, né, de poesia, é mais o público mais adulto? Como é que funciona assim, esses eventos? Sim, em geral os saraus são para adultos. Eu participo há muitos anos do Varal de Poesias, lá em Manguinhos, que é um sarau literário que dura um dia inteiro. É um dia de gente dizendo poesia e gente conversando e trocando figurinhas sobre literatura. É um evento muito, muito bom e muito importante lá de Manguinhos. Eu gosto demais de participar deles. E aí eles publicam uma pequena antologia sempre que acontece o varal, então eu já tenho vários poemas publicados através do Varal de Poesias. Participei recentemente aqui na Assembleia de um sarau de poesias, vinha um grupo de estudantes de ensino médio fazer uma visita à Assembleia, e então a academia foi convidada, então nós juntamos umas 3 ou 4 pessoas acadêmicas que gostam de dizer poesias, de contar histórias, e fizemos um pequeno sarau para os estudantes. Ainda na academia, você é vice-presidente, né? Uhum. E é mantenedora, digamos assim, né? Administra o blog da Academia Feminina Espírito Santense de Letras. Como é que é isso, assim, levar o trabalho de vocês para o meio online? Qual a importância que você vê isso hoje também para a gente conseguir divulgar o nosso trabalho, né? O nosso trabalho, que eu digo assim, da literatura capixaba, o que é feito aqui, produzido aqui. Eu sou alimentadora do blog da academia e lá a gente divulga todas as atividades que a academia desenvolve, as atividades que as acadêmicas desenvolvem também, mesmo que separadas da academia, porque você nunca consegue ser, depois que você é acadêmica, você nunca consegue se separar da academia. Agora mesmo há uma acadêmica indo para Portugal para o colóquio de Florbela Espanca. Quer dizer, é a academia que está indo também. Isso precisa ser divulgado, porque, embora aconteça um trabalho pessoal de cada acadêmica, a gente está sempre levando a academia. E o blog deu um impulso grande nos últimos tempos para a academia, porque a internet está em todos os lugares, né? Então, a gente tem não sei como chama, mas leitores do blog no mundo inteiro já. O blog é um blog daqueles que pode ter, não é aquele que busca só as pessoas que acompanham, não. É um blog interativo, as pessoas podem fazer parte do blog, elas ganham uma página e podem publicar seus poemas, sabe, é um espaço aberto também para que as pessoas que às vezes nunca conseguiram publicar no livro possam trazer a público os seus trabalhos também. Muito bacana. Bom, queria, Silvana, então que você falasse para a gente um pouquinho, então para a gente poder fechar nosso programa bem legal, sobre um trabalho novo que você está fresquinho, um trabalho fresquinho que está vindo por aí, e falasse um pouquinho sobre ele, um livro novo, né? É um livro novo, é um livro que é o primeiro de muitos que acontecerão, porque é um projeto de vida que eu tenho agora. O Espírito Santo é muito rico em suas lendas. O folclore do Espírito Santo é muito rico. E as lendas são riquíssimas, existe um número imenso, já recolhido, muitas também ainda não recolhidas, porque eu já tenho, depois que eu comecei a trabalhar, eu já comecei a ouvir lendas que não estão registradas. E, por enquanto, eu quero fazer um trabalho em cima das que já estão registradas. E como elas foram registradas no passado,
por historiadores, nem sempre a linguagem deles é uma linguagem adequada ao público jovem, contemporâneo. E como é tão importante que essa riqueza venha a público, eu estou traduzindo as lendas em versos, tenho uma certa facilidade de escrever poemas, e então é um poema assim, bem ingênuo, é um poema quase um cordel, não chega a ser o cordel, porque ele não tem a forma do cordel, mas ele tem a pureza, a singeleza, a ingenuidade do cordel. E aí atinge todo tipo de público, e atinge o público jovem também. O livro, o inicial já está pronto, eu não lancei ainda, está sendo mostrado em primeira mão aqui para você. Tá vendo? Legal. Devo lançar em breve. Chama-se Lendas Capixabas em Versos, e esse volume traz 11 poemas, 11 poemas, sendo que um é introdutório, que fala sobre o folclore de um modo geral, e os outros já são lendas traduzidas em versos. Então esse é o primeiro, depois se você quer lançar Já uma coletânea. Já comecei a trabalhar em outros poemas, o que conta a lenda de Itaúnas está belíssimo e não está aqui. Ele saiu antes que eu terminasse a lenda de Itaúnas, então veio sem ele, mas ele já está pronto para o próximo volume. Ok, muito legal. Silvana, parabéns pelo seu trabalho, continue contando histórias, encantando as nossas crianças, nossos jovens e adultos, e obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Tá bom? Okay. O nosso programa, então, Um Dedo de Prosa de hoje chegou ao fim. Se você quiser participar com a gente ou tiver alguma sugestão, basta mandar um e-mail para tvassembleia@al.es.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Continue com a gente, TV Assembleia, Canal Cidadão. Eu vou contar um pedacinho da lenda do Pássaro de Fogo, que está no livro, do meu livro Lendas Capixabas em Versos. No sutil limite entre a mitologia e a história, foi celebrado um amor até hoje na memória. Princesa índia e jovem guerreiro, nascidos em tribos diferentes, encontrando-se um dia na floresta, foram tomados por paixão ardente. Rivais, desde sempre, as duas tribos nunca iriam aceitar a união. O casal, apaixonado, no entanto, esperava encontrar aprovação. Tentando conquistar o pai da moça, levou-lhe muitas oferendas o guerreiro. Joias, sementes, parte da sua terra. Por aquele amor ele daria o mundo inteiro. Cruel e insensível, o cacique expulsou o rapaz na mesma hora. Proibiu que a filha o encontrasse. Infeliz, o jovem foi embora.